Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar das Casas dos Espíritos. Eu sou a Beatriz e hoje farei as preces inicial e final. Hoje estaremos tratando do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo. A Edna fará a leitura e a Gisele fará os comentários. E nesse momento de profundo amor, de profundo carinho, queremos conectar com o mais alto para fazermos a nossa oração e o nosso agradecimento ao nosso Pai Maior. Pai, venho agradecer a Ti mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos ter a fé necessária para crer e colocar em prática suas palavras e exemplos. Que em meio aos amigos e familiares possamos levar teu nome com amor, dignidade, respeito, caridade e benevolência. Agradecemos ao dom da vida que nos oportuniza, aos mentores espirituais e todos aqueles que nos ajudam a tornar-nos melhores. Pedimos, Senhor, fé e esperança para aquele irmão necessitado, que a espiritualidade amiga esteja presente nos momentos difíceis, confortando e enviando a luz necessária para o seu refazimento. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje teremos o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, a parte que fala sobre o egoísmo. O egoísmo, esta chave da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo da humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vós esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele a que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera,
o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda a parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmos respeitados. Pascoal, Sens, 1862. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o egoísmo. Vemos que o egoísmo constitui, junto com o orgulho, uma das principais chagas da humanidade. Mas o egoísmo está em nós. Nós trazemos essa inversão moral dentro do nosso coração há milênios, porque o egoísmo, reconhecido como a necessidade de satisfazer as próprias vontades, sem olhar para o coletivo ou para o que está ao redor, demonstra a nossa inferioridade moral, o nosso apego à matéria, a nossa necessidade de suprir instintos, vontades, desejos. A nossa meta é evoluir sempre. E para que possamos nos desvencilhar desse sentimento que nos engana, precisamos buscar a Deus. Precisamos voltar o nosso olhar para todos aqueles que estão ao nosso redor. As famílias ajudam muito a desenvolver os princípios de fraternidade. Quem dentro de uma família deixa de olhar para as necessidades de um filho, de um marido, de uma esposa, de um irmão, de um pai, de uma mãe? O amor dentro do lar sempre é colocado acima dos interesses pessoais. Se não sempre, aquele que não o faz fica atormentado e reconhece a necessidade de mudar. Então, a primeira escola que frequentamos com o objetivo de rompermos essa cadeia de ações negativas que nos atraem sofrimento, que nos prendem nos mesmos lugares em que estamos na escala evolutiva, são os nossos lares.
são as nossas famílias, são as pessoas com quem convivemos. A partir desse trabalho que é desenvolvido por amor, com amor, aqueles que estão muito próximos de nós, é que começamos a entender que o amor de Deus é muito maior. O amor de Deus para com todos nós é um amor que vai além das paredes, dos lugares onde estamos. Então, além daqueles que chamamos de pai, mãe, filho, tantos outros, encarnados e desencarnados, devem ser chamados de irmãos. O nosso egoísmo é extirpado a cada mão que nós erguemos para auxiliar aquele que caiu, a cada pão que podemos dividir com aquele que tem fome, a cada palavra que podemos compartilhar com aquele que sofre. Quantas vezes somos nós que precisamos do pão, que precisamos nos levantar, que precisamos da palavra amiga. Esse movimento de amor fraterno, de caridade, não só material, a caridade dos sentimentos, a caridade que nos impulsiona a fazer pelo outro aquilo que precisamos que seja feito por nós, é que lentamente vai rompendo os elos do egoísmo. Peçamos a Deus e aos nossos espíritos protetores que nos fortaleçam nas experiências do dia a dia, ajudando-nos a reconhecer as oportunidades de fazer o bem, lembrando que as nossas necessidades não são maiores que as do nosso próximo, e que vivendo harmoniosamente com todos, com o máximo de irmãos que nos cercam, é que verdadeiramente vamos nos desligando dessa ilusão que é o egoísmo para viver o verdadeiro amor fraterno. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Uma ótima semana. E agora, vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Meu Deus, seja bendito pela felicidade que chegou para nós, os seus filhos. Bons espíritos, nossos mentores espirituais, fazei com que a bondade de Deus esteja em nossos corações. Se o bem que lhe chega é uma prova, inspirai-nos o pensamento de fazer dele bom uso e de não se envaidecer, a fim de que esse bem não resulte em nosso prejuízo futuro. Obrigado, Senhor, sê conosco hoje e sempre. Que assim seja.